Ainda sobre o jogo e para a gente fechar, Jax, esse assunto do Bavi, para a gente seguir falar também de Internacional e Bahia. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro para o Esquadrão de Aço, já no domingo, o Marinho Júnior estará lá em Porto Alegre, lá em Poa. Estará em Porto Alegre para levar essa emoção para a gente. Mas, desse clássico, teve o desfalque do Caio Alexandre, teve o desfalque do Everton Ribeiro, e a gente deve seguir tendo desfalque do Caio Alexandre, e com certeza terá o desfalque do Everton Ribeiro. O Caio está em transição, o Bahia hoje folgou. Vamos ficar de olho amanhã no treinamento, se o Caio vai treinar com a equipe. Eu acho que ainda não. Eu acho que a previsão do Caio vai ser parecida com a previsão do Everton. Estou na expectativa que ele apareça na próxima quarta. Eu acho que se ele não aparecer na quarta, aí vão segurar o Caio logo para pós-data FIFA. Mas vale a gente ficar de olho. Sem Caio, sem Everton, é a mesma equipe. Teve um cara que falou assim, velho, a gente jogou bem. Eu manteria a mesma equipe. Teve gente que falou, para mim, mexe em tudo. Para mim, volta o David Duarte, que eu já adianto aqui a tendência é que seja relacionado, né? O planejamento é esse, a não ser que se apresente amanhã reclamando de alguma dorzinha, alguma coisa, que eu não acho que vai acontecer. Então, David Duarte deve sim estar relacionado para essa partida contra a equipe do Internacional no próximo domingo. Mas a gente não vai ter dois importantes jogadores. Aí volta com o David Duarte, o Ramos Mingo, muda, coloca o Gabriel Xavier, faz 3 zagueiros, libera outro atleta, enfim, faz uma mudança geral no time do Bahia. Muda tudo, muda nada, muda só o Nestor, faz o quê, Jax? Rapaz, assim, eu não acho que o Rogério vá fazer mudanças muito grandes na equipe, né? Tem esse retorno possível do David. Eu acho que o Michel talvez ganhe essa vaga do Nestor, né? Ele que tá voltando de lesão. Até por isso não foi titular no Bavi, na minha opinião. É um jogador que o Rogério costuma escalar nessa função quando ele tem a opção. Sobre a questão da ausência do Caio e do Everton, a gente sente principalmente na armação de jogadas, né? A gente percebe que dá uma piorada, a gente percebe que não tem aquele último passe tão qualificado assim, né? Que é muita bola jogada para o lado, muita bola jogada, rodada, né? Do Bahia de um lado para outro, de um lado para outro, sem aquele passe mais decisivo que o Caio e o Everton podem entregar. Mas eu acho, Yuri, que apesar das ausências, o Bahia fez um jogo melhor do que eu esperava, viu? Muita gente ontem falando que sem o Everton a gente ia fazer um jogo muito ruim, sem o Caio, mas não, o Bahia se comportou até relativamente bem sem a presença dos dois. Para o jogo do Inter, eu acho que a gente não vai ter mudanças significativas, talvez só essa saída do Nestor e a entrada do Michel, né? Pode ser que ele volte com o Romano na lateral também, não vá com esse esquema do Acevedo de lateral, o Eric de volante. Eu vejo o Romano talvez voltando para a lateral, o Acevedo como primeiro volante, aí o Jean e o Michel. Eu acho que vai ser essas as mudanças, se houverem mudanças. Eu tô curioso do que ele vai fazer. Eu tenho a impressão que ele não vai com o Nestor. Aí eu não sei se ele vai com o Romano, devolve Acevedo de volante e coloca o Eric também. Vai com lateral Romano, primeiro volante Acevedo e Eric na vaga do Everton Ribeiro. É uma hipótese de que pode ser feito. Que inclusive foi feita, né, no jogo da Libertadores. O jogo lá do Chile foi dessa forma e aí ele acabou mexendo. Não sei se ele mexeu e falou: meu Deus, desse jeito aqui eu não jogo nunca mais. Vale a gente ficar de olho. Michel Araújo, eu apostaria no Michel Araújo. Não tenho certeza da condição física. Se o Michel Araújo tiver condição de 60, 70 minutos, para mim ele vai com o Michel Araújo. Se o Michel Araújo tiver condição de um pouquinho mais, eu acho que ele vai com o Michel Araújo. Acho que ele mantém o Kike Oliveira. Acho que o Ademir não vem em um bom momento e ele já percebeu isso. Ele já sentiu que o Ademir precisa dar uma. Sabe? Então, acho que é um jogador importante que pode ajudar, mas que não vive um bom momento. O Ademir, eu acho que não volta para esse time titular do Bahia. Então, se eu tivesse que arriscar, a única mudança é, de fato, a entrada do Roman Gomes ou do Michel Araújo. Para mim, não foge muito disso, não. O DVD voltando agora ajuda muito nessa construção. Não sei também se ele já volta com o DVD após um tempo. Acho que ele vai segurar o DVD para quarta-feira, talvez, contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro de casa. Um tempinho de adaptação. O Gabriel Xavier vem de um bom jogo. Foi até seu voto de melhor em campo ontem, não foi, Jax? Sim, O sim, sim. Gabriel, que para mim foi um dos melhores em campo de fato ontem, já vinha de um bom segundo tempo contra a equipe do Vitória na final do Campeonato Baiano, faz de novo um bom jogo para mim o Gabriel Xavier, então eu acho que ele vai manter o Gabriel nesse jogo contra o Inter, mas
tendo também essa possibilidade dele voltar com o DVD para essa partida, que esse sim é retorno confirmado. Quem tá perto de voltar, a gente já falou do Caio, e tem outro que não tá tão perto assim, mas tá perto. Tá perto, não tá perto. É o Gilberto. O Gilberto fez a cirurgia, voltou a treinar nessa segunda-feira com o grupo. Alguns falam de 20 a 30 dias ainda para ele voltar, então acho que vão segurar, assim como o Everton Ribeiro, para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, dia 1º. Então a gente deve ter a volta do Gilberto, deve ter a volta do Everton Ribeiro e o lançamento do novo uniforme do Bahia, as três coisas acontecendo nesse dia 1º de abril. O próximo jogo do Bahia, quer dizer, tem o Bragantino, né, na quarta-feira. O próximo jogo após o Bragantino, dentro de casa, é a partida contra o Atlético Paranaense. Kaique pode jogar contra o Bahia. Foi definitivo? Não, foi empréstimo, né? O Kaique. Foi empréstimo, mas foi pago o empréstimo? Não. Acho que Kaique não, né? Tá aí um bom questionamento. O empréstimo pago foi o de Cauli. Cauli pode jogar contra o Bahia, isso é fato. Agora, Kaique, eu não sei se foi pago o empréstimo dele, não. Tá aí um bom questionamento. Admito que eu não lembro, Thales. Vou dar uma olhada disso. Não lembro se foi pago, acho que não. Vou procurar saber se Kaique pode jogar contra a equipe do Bahia. O Inter que tá numa crise danada, né? O Inter não vem de bons jogos, não vem de bons resultados, tá pressionado, na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, marcou 3 gols em 5 jogos e sofreu 7. São 4 jogos sem vencer, né? Perdeu do Inter, ou perdeu do Atlético, empatou com o Grêmio, perdeu e tomou uma goleada do Grêmio no jogo de ida da final, empatou com o Remo, aí venceu 2 no campeonato estadual, né, contra o Ipiranga, mas perdeu para o Palmeiras, empatou com o Flamengo e perdeu também para o Atlético Paranaense. É um início de Brasileirão, o pior da história do Internacional nos pontos corridos após 5 rodadas. A torcida do Bahia já fica com aquele calafrio, né? Porque quando vem um defunto, o Bahia gosta de dar uma ajudinha, mas falar que era melhor pegar o Inter em bom momento, isso aí não tem como concordar, não, tá? Muito pressionado o Internacional. Me arrisco a dizer que um triunfo do Bahia lá pode ter demissão de treinador lá no gigante Beira-Rio, viu? Eu também acho, viu? Eu acho que o Inter vem para esse jogo muito pressionado, Yuri, mas me preocupa um pouco por conta do retrospecto que o Bahia tem no Beira-Rio. O Bahia Aí é não se dá terrível. bem lá, então nem falo tanto, nem nem dou ênfase, né, perdão, no Inter em crise. Eu dou ênfase no desempenho que o Bahia tem no Beira-Rio, no fato do Bahia ser operado constantemente no Beira-Rio, não no Beira-Rio, né, mas no Rio Grande do Sul como um todo. A arbitragem parece que sempre puxa contra a gente, é incrível isso. O Bahia pisou no sul do país, a arbitragem esquece que tem que ser imparcial, né? Não, a gente vai prejudicar o Bahia, vamos atrapalhar aqui o jogo deles. E a arbitragem é uma aleatória, né, Jax? Eu até joguei lá no Muito grupo. jovem isso, Eu não lembro nem o nome do cidadão, vou até olhar aqui. Yuri É brincou, o. gente, que é o NPC, o árbitro do. Eu nunca ouvi o nome desse cidadão. É o Fernando Mendes do Pará. Fernando Mendes do Pará apita Internacional e Bahia. Juro pra você, eu acho que é a primeira vez que eu escuto o nome. Não é nem Famoso apitando o jogo quem? do Bahia. Exato. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto o nome desse cara na arbitragem. Mas pela foto aqui, essa que o Info botou inclusive aqui, parece ser um jogo até da Fonte Nova, né? Vou dar uma olhada depois aqui se ele já apitou algum jogo do Fernando de Bahia. quê, Yuri? O nome dele? Fernando Mendes do Pará. Árbitro. Porra, vou ver a idade desse cara, porque ele é. Aqui, ó, ele é de 93, Yuri. Ele Aí, 3 tem. anos mais velho que eu. Ele tem 33 anos. É jovem, né? É um árbitro que não deve ter muita vivência ainda, não. Mas aí, Yuri falou que a foto parece da Fonte Nova. Algum jogo do Bahia ele já apitou e a gente não lembra aí, né? Eu vim Mas até olhar enfim, aqui, pô. Eu vou até aqui, ó. 2025. 2025 ele apitou Série D, Série A ele apitou. Ele apitou. Aqui eu tô em que ano aqui? Tô em 25. Ok. Ano passado. Ele era quarto árbitro aqui na Fonte Nova. Essa foto pode ser daí, viu? De Bahia e Ceará. Ele era o quarto árbitro aqui. Ele apitou Flamengo 3, Sport 0. Ele apitou Juventude e Bahia, 1-1. O jogo do. O jogo que a gente não venceu
A Jogo gente do tava no Five. Five, não foi? É. A gente tava no Five. Ele apitou esse jogo do Bahia. Não lembro se teve lance polêmico nesse Bahia e Juventude. Desse jogo eu lembro daquela sessão de gols perdidos do Bahia que vai ficar para sempre na história. Mas não lembro se teve lance polêmico O nessa jogo que gerou partida. a famosa figurinha de Ivan botando a mão no rosto lá, sem acreditar, e Marinho. Ah, não vou narrar, não. Muito gol perdido. É, rapaz, aí é o gol do Vini da Pose, né? O Grêmio fez um gol aí. Alguém falou aqui, ó. Já? Carlos Vinícius novamente marcando. Quem tem centroavante é outra coisa. Diz nosso querido Carlos Dantas. É, rapaz, Aí é um Carlos tapa Vinícius na tá numa cara. fase. É. Ele que a gente sempre diz que ele foi cotado com o Bahia, mas Marinho disse que falaram que nunca aconteceu, né, Yuri? É, É. Sempre a tinha essa gente, história que tava negociando, mas a gente escutou essa história aí que nunca. não tinha nada. Nunca É, teve nada. Mas enfim, era pra ter tido então, né? Porque mais um gol. exatamente. Mais um gol do Carlos Vinícius. Artilheiro do Brasileirão.